Ouça agora o programa Fonte de Esperança, uma meditação diária sobre os problemas decorrentes do dia a dia. Tema de hoje: filhos. Texto bíblico: Provérbios 23, versos 15 a seguir. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça teu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Para a maioria das pessoas, aproveitar a vida significa tirar o máximo proveito de toda e qualquer situação e se dar bem, ter um ótimo emprego, um excelente salário, ter as namoradas mais bonitas ou vice-versa, frequentar os melhores restaurantes e etc. Os pais geralmente se orgulham quando os filhos alcançam esses objetivos. Estufam o peito, respirando fundo e dizem: esse é meu filho, ele sabe viver. Porém, essa alegria é falsa e muitas vezes interrompida quando as consequências desse tipo de vida começam a aparecer. Os pais descobrem que o filho está viciado em drogas, recebem a notícia de uma gravidez indesejada ou até mesmo de um acidente ou briga com a participação dele. Quantas mães choram em hospitais implorando a Deus por um milagre? Quantos filhos já estão enterrados em vida no mundo das falsas ilusões? Quantas famílias estão sofrendo com desastres e mágoas e vivendo em desarmonia porque não desfrutam a vida com Deus? E ouvinte, se os filhos não conhecem a verdadeira alegria de estar na presença de Deus, parte da responsabilidade é dos pais. Apesar de amarem tanto os filhos, não souberam direcioná-los nos caminhos corretos, fundamentados na palavra de Deus. Deus nos dá o privilégio de termos filhos ou adotá-los, mas também nos dá a responsabilidade de criá-los dentro dos padrões divinos. Não basta apenas trazer ao mundo, é muito mais relevante conduzir pelo mundo. No versículo 23 do capítulo 23, lemos: compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Na criação e formação do caráter dos filhos, deve ser considerada a importância da disciplina. Atualmente, há fortes tendências em se desprezar ou mesmo condenar a aplicação da disciplina aos filhos, como se esta fosse coisa imprópria ou caduca. Os filhos tendem a pensar que seus pais os disciplinam por falta de amor. Isso pode acontecer em alguns casos, mas não é a regra geral.
A disciplina é essencialmente bíblica. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Veja o que a Bíblia diz, Provérbios 22, verso 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Provérbios 23, versos 13 e 14. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. E o 20, ainda falando sobre disciplina, podemos compará-la com instrução, correção e demonstração de sinceridade. Como instrução, não há dúvida de que o melhor meio dos pais persuadirem os filhos à prática do bem é mediante o ensino da palavra de Deus e da conscientização do dever. A instrução também deve ser dada através de exemplos que deverão ser imitados pelos filhos. Tratando de correção, a correção não deve ter o efeito de uma trovoada sem relâmpago em noite escura em que o viajante não vê a estrada. O estrondo do trovão pode assustar e causar terror. O relâmpago pode trazer luz para o caminho. A correção não deve faltar o ensino de como fazer o que é certo. Antes de qualquer castigo, os pais devem deixar bem claro, com bastante antecedência, quais as regras convenientes. Devem esclarecer o que é e o que não é comportamento aceitável. Quando a criança deliberadamente prefere desafiar os limites que lhe foram impostos e o faz de maneira atrevida, é tempo de levá-la a lamentar o seu feito desobediente, aplicando-lhe a devida correção. Tratando como demonstração de sinceridade, até a maneira de disciplinar pode levar a criança a não acreditar nos pais. O principal objetivo ao aplicar a disciplina a uma criança é ganhar o seu respeito e saber mantê-lo. Falar sempre a verdade e cumprir o que se promete fortalece a autoridade dos pais sobre os filhos. Não são convenientes as ameaças, mas as promessas devem ser cumpridas. Eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com Ele em oração. Majestoso e soberano Deus, Deus bendito, Pai de misericórdia, obrigado Deus por não desistir da humanidade. Obrigado Deus pelo plano perfeito da salvação. Cristo se entregou à morte de cruz para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Pai, por nos tratar como filhos, nos ensinando, corrigindo, disciplinando quando necessário. Peço a tua bênção sobre a minha vida, a minha família, a família de cada ouvinte do programa Fonte de Esperança. Ajude, ó Deus, os pais a exercerem o sacerdócio no lar. Ajude os filhos, ó Pai, a serem obedientes a cada instrução. É o meu pedido. Peço a Ti em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. O pai que realmente ama seus filhos não pode abandoná-los à loucura de uma vida sem governo. A disciplina paterna é um elemento necessário às relações entre pais e filhos.
A disciplina não é meramente o fruto de uma filosofia humana mutável, mas sim um preceito divino, indispensável e eterno. Convém considerar que a disciplina é momentânea, mas os resultados são benéficos para toda a vida. A disciplina não significa apenas castigos impostos. O sentido é mais abrangente. Significa também ordem, observância de preceitos, ensinos e ainda mais submissão a um regulamento ou relação de submissão de quem deve cumprir os preceitos que lhes são apresentados. Você ouviu o programa Fonte de Esperança. Compartilhe esta mensagem com os seus amigos que também podem estar precisando de uma palavra como esta. Deus abençoe a sua vida. Se você queira receber áudios semelhantes a este, envie o seu contato pelo WhatsApp 62 98499 0001.